Olá, começa agora o nosso podcast Trabalhe e Confia. Eu sou Neto Barros e o objetivo aqui é discutir a realidade presente do Espírito Santo e também discutir acerca do nosso futuro, buscando o desenvolvimento da indústria e a evolução econômico-social do Espírito Santo. Conosco aqui o professor Luciano Reiser, da nossa gloriosa Universidade Federal do Espírito Santo. Ele, que é do Departamento de Tecnologia Industrial, tem um currículo muito extenso, graduado em Engenharia Mecânica pela UFES, tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase em gestão e controle da qualidade, sistemas de gestão da qualidade, norma ISO 9001, especialização em gestão de organizações inovadoras pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, pós-doutorado em Indústria 4.0 pelo Instituto Fraunhofer da Alemanha, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Engenharia da Qualidade pela UFES. É muito currículo extenso aqui, hein? Não vou nem ler mais, porque tem muita coisa. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Neto? É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O objetivo aqui é discutir o nosso presente, mas principalmente apontar o caminho para um futuro melhor para todo o Espírito Santo. Quando é que você descobriu que o caminho seria o caminho da inovação? Boa pergunta, né? Na minha carreira inteira eu sempre busquei o novo, né? Desde a minha formação, quando me formei na UFES, eu vim trabalhar, meu primeiro trabalho foi num projeto muito interessante chamado NITES, Núcleo de Informação Tecnológica, que era um projeto entre a UFES e a FINDES, apoiado pelo Banco Mundial. E o objetivo era levar a tecnologia às empresas, às nossas indústrias, né, especialmente as de pequeno e médio porte. Aí nós fomos trabalhar com o setor de granito, setor metalmecânica, de confecções, levando essa tecnologia. E participei por várias áreas, assim, e várias eras também. Me recordo agora, quando nós trouxemos as primeiras máquinas de comando numérico computadorizado para o setor metalmecânico, que foi um impacto enorme na época lá, né? Mas que teve condição de fazer. Quando a gente foi trabalhar com o setor de granito, né, o setor era muito atrasado à época, estou falando de 30 anos atrás, né? E aí nós começamos a desenvolver uma série de equipamentos. Me recordo do projeto de tensor hidráulico das lâminas que nós fizemos junto com a Roche, né, uma empresa de tecnologia também, e que trouxe um benefício enorme. Só para você ter uma ideia, né, naquela época, nós fizemos um estudo de produtividade, um tear, que é uma máquina que corta serra, né, o bloco de granito, né, transformando nas placas, ele cortava no Brasil 800 metros quadrados mês máquina, e na Itália cortava 2.000. Então nós fizemos um estudo de como fazer para chegar lá. E aí elencamos todas as paradas, todas as perdas, etc., e fizemos o projeto de tensor hidráulico. A empresa que bancou isso, que foi a Andrade, ela chegou nos 2.000 metros quadrados mês máquina. Então na época lá foi um impacto enorme. Então na sua pergunta assim, me provoca lembrar um pouco da história. Então, assim, você busquei o novo, uma forma diferente de fazer. Sempre fiquei muito incomodado de por que não se consegue, ou por que os setores são atrasados, ou por que essa tecnologia não é aplicada, né? Então, eu sempre tive um espírito muito inquieto, sempre de buscar o novo. E ao longo desses mais de 30 anos de carreira, sempre querendo ajudar as empresas de maneira geral. Então, e o que a gente precisa para a gente conseguir gerar o desenvolvimento aqui, a inovação tecnológica, para poder fazer com que a gente tenha os empregos, né, da mão de obra de baixa qualificação, principalmente aí a agricultura, a construção civil, mas também virar o Espírito Santo para o futuro e conseguir empregos de maior qualificação, de melhores salários, principalmente na indústria de tecnologia. O que está faltando para a gente conseguir deslanchar? Agora é um pensamento muito próprio, muito meu. Tem uma frase que eu escutei certa vez e achei muito interessante, assim, não é melhorando a lamparina que nós vamos chegar na lâmpada elétrica. Então a gente precisa, na verdade, de ações mais disruptivas, que nós chamamos. Será que se a gente continuar nesses segmentos industriais que nós temos aqui no Estado, focados em poucas grandes empresas, né, setores já estruturados de transformação, a gente vai dar um salto aqui no Estado? Eu tenho minhas dúvidas, né? Acredito que a gente precisa buscar um novo. A gente precisa, na verdade, ter uma visão mais desafiadora e mais ousada em relação a esse ponto. E aí vem a inovação. Baseado nisso, eu acho que o Estado já criou, nos últimos 4, 5 anos, as bases para buscar essa inovação mais disruptiva. E só lembrando que até 2017 a gente tinha muito pouco aqui. O ambiente de inovação que nós tínhamos era a Tec Vitória, alguns núcleos incubadores do IFES, a UFES, né, fazendo pesquisa de nível, mas muito fechada, sem muita interação com as empresas do setor produtivo em geral, né, com grandes empresas sim.
O governo, muita parte disso, sabe, as instituições não queriam saber, a política não se interessava. Cansei de escutar de políticos que inovação não trazia votos, né? E, ao meu ver, isso mudou esse jogo quando a Findes resolveu entrar no jogo da inovação a partir de 2017. E é muito bacana a gente falar que isso teve uma influência direta de um sindicato patronal que eu presidia na época, que é a Action, né, a Associação Capixaba de Tecnologia, que tinha as empresas de tecnologia, que influenciou, na verdade, esse pensamento da Findes em vir para a inovação. Então, em 2017, na gestão do presidente Léo de Castro, eu fui vice-presidente de Inovação e Tecnologia, e a gente fez um plano muito ousado, né? Propusemos a agremiação, a unificação dos atores de inovação, academia, setor produtivo, instituições, governo, e criamos a MCI, a Mobilização Capixaba para a Inovação. A Findes tinha uma estrutura metálica no seu topo lá, né, bastante questionada, bastante criticada, que nós conseguimos fazer de lá o melhor ambiente de inovação do Estado, que é o Findes Lab. Nós conseguimos convencer o governo do Estado a ter um aporte de recursos específico para apostas em inovação, que virou o Funcitec MCI. Também criamos dentro do Senai um ambiente de tecnologia, mostrando as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, isso para mim foi relevante, todo esse esforço, e agora a gente passa a ter uma estrutura maior, mais ambiente de inovação, atores protagonistas em relação a esse ponto, governo atuante, político falando que inovação é importante. Então, mudou o jogo. Então, acho que precisamos de apostas. A base nós construímos, precisamos agora de apostas, e a aposta para mim está em gente. E o seu aluno lá na universidade, quando ele entra lá, se depara com as suas aulas, o que você está falando, qual é o objetivo principal ali, o que você percebe? Eles querem criar facilidades para fazer dinheiro, ou tem alguém preocupado em fazer da indústria nacional uma indústria de ponta que produza equipamentos com tecnologia, que possam ser exportados? Bela questão. Eu noto nos nossos jovens um potencial enorme. Enorme. Se eles forem estimulados adequadamente para isso, são jovens que têm um potencial enorme, porque eles nasceram na era da informação. Eles têm acesso à informação. A questão é o que faz com isso. Então, nas minhas aulas, e também de alguns professores da universidade, elas são todas baseadas numa metodologia que nós chamamos de aprendizado baseado em problemas ou projetos. Então, lança esse desafio para os alunos. Então, exemplo, eu dou aula nos últimos anos da engenharia de produção e tem uma matéria chamada projeto de fábrica. Então, simulo uma cena onde que eu sou um diretor da empresa, encomendando aos grupos, aos alunos, projeto de uma fábrica nova. Então, divido em grupos, em times, de até 5 pessoas, e eles têm, no período, nesse semestre da aula, entregar um projeto completo. Então tem contrato, a gente assina um contrato lá, um SLA, um acordo de nível de serviço, sabe, né? Onde eles têm que fazer as entregas, tendo prazo. Eles usam metodologias ágeis, com sprints, a cada semana, na verdade, tem uma atividade que tem que fazer entregas. Então, quando eles são conduzidos para isso, né, eles são desafiados para isso, eu fico encantado com o crescimento que esses jovens têm. Então, quando estimulados, eu tenho certeza que vão dar, na verdade, um resultado enorme. Estou te falando de disciplinas. Agora, imagina se a gente criar ambientes desafiadores, onde você convida a empresa a participar com seus problemas, com suas necessidades, esses jovens com a sua energia, orientado pela experiência dos professores. Isso é um laboratório que eu chamo de Lab Design, nós estamos construindo lá no Departamento de Tecnologia Industrial, para exatamente fazer essa conexão. Empresas, setor produtivo, com seus problemas e necessidades, alunos com a sua energia e professores com o seu conhecimento. Daí, tenho certeza que vai sair muita coisa boa. E onde é que estão os gargalos desse processo de inovação? O que precisa fazer para a gente conseguir melhorar a ambiência de negócios aqui e conseguir produzir mais, conseguir produzir melhor, conseguir empregar o capixaba, né? Porque nós temos aí um contingente muito alto de desempregados e não é só da mão de obra desqualificada, não. Tem também muito engenheiro que está dirigindo Uber, por exemplo. Quer dizer, qual é a solução para a gente conseguir alavancar a nossa economia sem deixar ninguém para trás, tendo pleno emprego e sendo um estado de destaque aí, não só no Brasil, mas no mundo todo? É verdade. Quando eu falei que a gente precisa investir em cérebros, em gente, é isso. Nós temos pessoas que passaram por uma universidade e hoje estão, na verdade, mal posicionadas. O caso que você falou, engenheiros, na verdade, dirigindo Uber,
nada contra quem tem essa ocupação, mas a gente entende que quem passou por um esforço como isso tem um potencial maior, né? Mas eu tenho também outros cenários. Eu tenho alunos meus que, antes de serem formados, já estão trabalhando em empresas internacionais, ganhando um valor muito grande em dólar e euro. Os governos têm se atinado, assim, né? Têm atentado para essa importância da inovação, da tecnologia. Isso aí. Acho que a indústria está sempre na nossa meta, né? Embora o Brasil seja um país que teve um desenvolvimento social atrasado, mas também é bom lembrar que foi um dos que mais cresceram, né? De 1930 a 1980. É bom sempre reforçar isso, né? De 30 a 80, o Brasil foi o que mais cresceu no mundo. Então a gente também não é um país a jogar fora. Nós temos muitas pessoas aqui que são capazes, né? O Espírito Santo também tem essa realidade, né? A nossa indústria aqui, ela veio também tardiamente, né? Aí a gente pode falar o quê? De 70 80 anos, né? Então é muito recente. Nós estamos falando agora da indústria 4.0, né? Desde a maquinação, da indústria a vapor, passando pela eletricidade, a internet das coisas agora, nanotecnologia e outras coisas, né? Essa parafernália toda que até confunde a cabeça de muita gente. Mas os governos têm atentado para essa importância. Nós temos aqui no Estado um governo também que tem se preocupado, tem feito algumas ações nesse sentido de aporte de recursos, né? Com editais, com algum tipo de incentivo. Mas a gente percebe que ainda existe uma bateção de cabeça, não está todo mundo ligado, né? Nem a academia se comunica com o setor produtivo e nem esses dois setores se comunicam com o governo. Não que eles não se comuniquem, né? Porque tem iniciativas, né? Incipientes ainda às vezes, mas que é preciso de reforçar. Como é que a gente coloca o Estado para trabalhar em conjunto? Governo, academia, iniciativa privada, para realmente a gente conseguir fazer uma revolução industrial aqui no Estado? Até a comunicação. O que está faltando, na verdade, é uma interação, é agir conjunto. Observa que o governo tem muito seu pensamento ligado nas questões eleitorais. O setor produtivo, muito nas questões do mercado, as questões muito imediatas, né, de entrega ao mercado, um produto pontual. E a academia, muito pensado numa pesquisa que leva um pouco mais de tempo. A questão é como é que a gente alinha essas expectativas todas. A meu ver, o governo ele pode ajudar, atuar, e inclusive é importante destacar o papel do governo do Espírito Santo, muito interessante, apoiar a inovação, a ciência e tecnologia. Eu faço parte do conselho da FAPES, por exemplo, a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado, tem um orçamento de 240 milhões de reais. Isso é significativo. Apoiando alunos, apoiando professores, pesquisadores, apoiando eventos, apoiando projetos de inovação, com vários editais, como você cita. O que eu sinto falta é a gente ter, na verdade, um dinheiro da aposta. Sabe, aquele dinheiro que não se espera resultado, mas se estimula o risco. Sem medo do risco, né? Sem medo do risco. Isso, na verdade, eu sinto falta. Quando você vai no olhar empresarial, a visão muito do investimento. Eu vou ter um gasto presente com a expectativa de ganho futuro, e no futuro no horizonte muito pequeno, muito próximo, né? O que frustra o pensamento desenvolvimentista. Às vezes você vai gerar uma nova tecnologia, você tem que passar 1, 2, 3 anos, fazer vários projetos, envolver várias pessoas, fazer um time grande. Isso custa. Né? Mas se a gente não faz isso, a gente não muda o jogo, a gente não muda o cenário. Então, de novo, não é melhorando a lamparina que nós vamos chegar na lâmpada elétrica. Então, nós temos que, na verdade, projetar uma lâmpada elétrica, projetar uma lâmpada de LED, projetar, na verdade, uma lâmpada mais moderna em relação a esse ponto. Né? E aí precisa do investimento de aposta, de risco, onde envolve gente. Então, onde eu quero chegar com isso? Devemos continuar com os editais apoiando as empresas a fazer o desenvolvimento tecnológico, mas devemos, na verdade, apoiar nos desafios que tem o Estado para se modernizar, a geração do conhecimento. Isso, a meu ver, está muito na academia. Mas seria a aplicação de recursos para que os pesquisadores se fechassem nos seus laboratórios? Não, de maneira nenhuma. Tem que ter, na verdade, essa interação. Os pesquisadores vão atuar com os alunos, com o setor produtivo, para gerar um benefício para a sociedade. E quando se gera uma tecnologia nova, se gera muitas oportunidades, se gera muitos negócios. Isso gera emprego qualificado, isso gera, na verdade, crescimento industrial, geração de impostos, e a sociedade como um todo ganha. A gente tem visto muitas sociedades que já fazem isso mundo afora,
onde o drive principal é o investimento na geração de conhecimento para que possa gerar negócio e trazer fortalecimento da economia. Acho que isso a gente não tem muito aqui ainda. Pelo imediatismo dos nossos empresários que querem uma tecnologia pronta, não querem bancar o seu desenvolvimento, para o governo não perceber, na verdade, que isso é uma aposta interessante, inteligente de estratégia, e para a academia, na verdade, não se preocupar com solução de problemas do setor produtivo. Então, quando a gente conseguir fazer essa interação, eu acredito e tenho certeza que muitas oportunidades surgirão. A legislação é um entrave, porque o Brasil ele tarifa a produção, por exemplo, né? Tem o famoso IPI, que para muita gente é um grande incômodo, né? E parece que não tem em todos os lugares do mundo. Você taxar a produção. Aqui você taxa tudo, né? A produção, a circulação, o consumo, todo mundo pagando imposto. Fala-se muito na reforma trabalhista. Você acha que a legislação é um entrave para as coisas conseguirem acontecer? A nossa legislação ela é complexa, especialmente a tributária, ela é complexa, ela demanda um esforço muito grande por parte das empresas e cheia de riscos, né? Não necessariamente que você fez certo hoje, né, não é passível de ser questionado numa fiscalização. Isso gera incerteza, gera insegurança, né? E outra coisa, quando entra para os recursos públicos, a responsabilização do gestor público em relação ao aporte daquele recurso também é questionado pelos órgãos de controle. Então a gente acaba tendo assim uma visão muito conservadora, né? Muito conservadora. O empresário se defendendo para poder sobreviver no seu negócio, os agentes públicos com medo de serem responsabilizados, e com isso a gente não tem aposta, não tem desenvolvimento. A gente precisa, na verdade, pensar na flexibilização. Os órgãos de fiscalização e controle, que são muito rigorosos, né, para se evitar o desperdício, a corrupção, mas nessa toada muitas vezes atrapalha justamente você conseguir apostar em projetos que muitas vezes vão fracassar, mas aqueles que vão dar certo, eles se pagam, geram soluções que vão fazer a evolução da sociedade e cobrem os custos daquele que se perdeu. Está faltando um pouquinho de mais coragem do governo, principalmente, para a gente conseguir avançar? Eu acredito que sim. Mundo afora, a taxa de sucesso dos projetos de inovação está em 20%. Isso quer dizer o seguinte: de cada 10 projetos, 8 vão falhar e 2 vão ter sucesso. Naturalmente, pelo crescimento, esses 20%, esses 2 projetos em 10, eles compensam todo o esforço que foi feito em relação a esse ponto. Então a gente acha lindo um Vale do Silício, né? A gente quer repetir esses conceitos, né, de Vale do Silício, Brasil afora e aqui também, só que a gente tem que entender o mecanismo, como é que funciona lá. Primeiro, tem muito mais tempo. Desde a década de 50, com a Marinha Americana investindo em desenvolvimento para a indústria bélica, para a indústria da guerra, que é um drive muito forte, com muito dinheiro e com muitos desafios. Então a gente pode não ter uma indústria de guerra aqui, mas a gente tem outras indústrias que podem, na verdade, investir em desafios. É o que a gente modernamente chama hoje de inovação aberta. Então, quando a gente criou lá no FindsLab esse ambiente de inovação, o drive principal é a inovação aberta. É lançar o desafio de grandes empresas para que startups, empresas e pesquisadores possam trazer a solução. Então, isso gerou lá. Teve uma do governo estimulando. Teve uma da academia participando disso. Na verdade, hoje tem um capital privado muito forte, né, que se alimenta, mas não começou com capital privado, né? Veio a reboque. Geralmente é uma iniciativa pública, né? O público começa esse desenvolvimento. Então, aqui no Estado, a gente tem, na verdade, boas fontes de recursos. Então, quando foi criado o FUNCITEC MCI, é um dinheiro de aposta. Um dinheiro que o governo do Estado, com a interação com a FINDES, pensaram nesse fundo. Eu ajudei a escrever esse fundo, era uma das pessoas que estava pensando nesse fundo. É um dinheiro de aposta. É um dinheiro que tem uma gestão muito interessante. A decisão do uso desse recurso, ela é decidida por 4 partes equivalentes: o governo, a academia e instituições do setor produtivo. Existe um comitê que decide onde botar esse recurso. Então pode ser num projeto específico, pode ser num evento, pode ser numa ação de estímulo a startups, pode ser em editais para que a indústria possa buscar fazer spin-offs ou projetos, não importa. São um grupo de pessoas que estão acompanhando a inovação do Espírito Santo e fazendo as apostas. Isso é fundamental. Outro também chamar a atenção agora, né, desse Fundo Soberano, que destinou um valor significativo ao governo do Estado para o Fundo CESUM, 250 milhões para as empresas inovadoras, notadamente startups. Isso foi sensacional. Então, a questão do recurso, eu acredito que nós temos. A legislação pode ser simplificada? Com certeza. O que a gente precisa atrair, na verdade, agora é o capital privado, e está vindo.
para cá é a participação das empresas para se redesenhar e ela buscar inovação. Quando eu falo, aqui tem uma confusão muito grande que a gente precisa deixar claro. Uma coisa é você comprar tecnologia, outra coisa é você desenvolver tecnologia. Você compra uma máquina nova, você não está inovando, você está, na verdade, aumentando sua capacidade produtiva, ou, na verdade, modernizando suas operações. Você não está inovando. Então, aqui a gente fala, estou trazendo inovação, comprou um equipamento novo. Né? Comprei um software novo, essa inovação não tem nada de inovação, isso é compra de tecnologia. E, normalmente, quem está ganhando é quem desenvolveu essa tecnologia. Né? Sim. Agora, desenvolver tecnologia é você poder enxergar uma oportunidade de mercado, investir no desenvolvimento de um produto, de um processo, de algo novo, com time, com conhecimento, com interação com o setor acadêmico, com a pesquisa, e você poder, com isso, gerar esse produto. Tá? Então, e isso é desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa, na verdade, diferenciar isso. E o que a gente precisa fazer, de novo, trazer o setor produtivo para o desenvolvimento tecnológico. E não simplesmente para comprar tecnologia, pedindo ao governo subsídio nos financiamentos, chamando de inovação, que nada tem de inovação, mas, na verdade, comprando tecnologia de fora, pagando royalty, né, para o alemão, por exemplo. A gente tem muitos símbolos, né, que foram criados ao longo do tempo, da história. Por exemplo, que a iniciativa pública é atrasada, né, é muito grande, e a iniciativa privada é mais proativa, mais eficiente. Mas a cabeça do industrial capixaba, na sua visão, ele está antenado com essas novas necessidades do momento? Eles estão abertos a essa discussão? Ou ainda precisa de convencer a categoria? Precisa fazer um esforço de mudança dessa cultura. Porque quando você olha para a nossa indústria, você olha grandes empresas que têm suas unidades operacionais aqui, a gestão não está mais aqui, você olha para a Vale, você olha para a Celor, você olha para a Petrobras, você olha para a Suzano, são grandes operações significativas, importantes, que têm uma influência enorme no Estado, tá certo? Mas que tem uma decisão, um processo decisório que não está aqui. Elas operam aqui, nasceram aqui, operam aqui, mas na verdade tem suas bases, né, a sua matriz fora daqui. Tá? Depois nós temos vários segmentos industriais, alguns mais bem organizados do que outros. Você tem um setor de rochas, por exemplo, muito bem estruturado. Você tem, na verdade, o setor de confecções, que já passou por momentos melhores, está, na verdade, um momento não muito bom agora. Você tem a metal mecânica, muito forte no Espírito Santo. O setor de alimentos e bebidas, muito variado, muito pujante também. Então, você tem esses vários segmentos. Todos eles têm como foco, os setores produtivos, esse aqui agora, como foco o mercado de consumo. Então, você quando faz o beneficiamento da rocha e faz um ladrilho, mercado de consumo. Você quando faz uma roupa, mercado de consumo. Você faz um alimento, mercado de consumo. Então, na verdade, são empresas que usam tecnologia para atender o mercado de consumo. Eles não são detentores dessas tecnologias. Nós não temos aqui, na verdade, uma indústria de tecnologia. Uma indústria que faz o equipamento para o setor de rochas, o equipamento para o setor de alimentos. Pode ter um ou outro player, mas não é relevante isso aí. Tirando as empresas muito grandes que aqui funcionam, né? A Vale, a CST, a Petrobras também, que geralmente eles investem em pesquisa, têm laboratórios, né? Buscam inovação. Todos os outros do setor industrial aqui, têm essa cultura também? Não, isso não é ênfase. Na verdade, nós temos algumas empresas nesse segmento que buscam algum nível de desenvolvimento, mas essa não é a tônica. Foi exatamente pensando nisso que, na gestão da FINDES de 2017 e 2020, onde atuei como vice-presidente de inovação e tecnologia, a gente fez um plano de trabalho para que a indústria do Espírito Santo pudesse inovar. Eu fui responsável por esse plano, chamava-se Inovic, Inovação na Indústria Capixaba, e o objetivo principal era criar as condições para que o empresário dos segmentos produtivos tradicionais inovasse. Então, já falei da mobilização capixaba para inovação, já falei do fundo, né? Você cria movimento, você cria recurso, você cria um ambiente que foi o FINDES Lab, mas tem que ter um método. E o FINDES Lab tem esse método, essa trajetória da necessidade do empresário inovar até ele sair com a inovação. Então, basta o empresário da indústria ir no FINDES Lab. Ele é recebido por uma equipe competente, que vai entender suas necessidades, que vai planejar como desenvolver essa inovação, buscar os parceiros,
seja do conhecimento, seja de financiamento, seja o que for necessário, seja para time, gerenciar esse projeto e entregar no fundo de inovação. Só que isso ainda não é a tônica. A tônica do FindsLab tem sido um pouco o contrário disso. Usar a força das grandes empresas locais para lançar os seus desafios. Grandes empresas, grandes problemas, grandes necessidades, grandes oportunidades de inovação. Então nós convencemos Vale, Celor, Suzano, Shell, que nunca inovou aqui no Espírito Santo, veio também participar, e outros players locais, Cicobi, Banestes, Unimed, Unimed Vitória, que estão usando, no bom sentido, o FindsLab para apresentar para a sociedade seus desafios. Aí vem a conexão com as startups, com pesquisadores, com empresas que têm soluções, apresentam as soluções, essa solução é desenvolvida, né, e depois trabalhada. Tem coisas sensacionais acontecendo, né? Por exemplo, a Shell, que nunca veio aqui, trouxe para cá um desenvolvimento, uma oportunidade de monitoramento dos seus trabalhadores. Saber se o trabalhador, durante a jornada de trabalho, estava em condições de saúde, por exemplo, porque é um ambiente de risco. Se a pessoa está lá com um mal-estar, por exemplo, ele pode, né, submeter-se a um acidente. Isso é muito sério. Então a empresa aqui do Espírito Santo, a Dersalhes, que estava experimentando fazer uma pulseira com as condições vitais, entra nesse projeto, ganha, né? Daí ele aprimora essa tecnologia, isso teve um ganho significativo, eles passaram e ganharam um prêmio internacional com isso. Então, de um instrumento que nós criamos aqui no Espírito Santo, traz um grande player que é a Shell, cria oportunidade, conecta com a startup aqui do estado, aprimora a sua tecnologia e, na verdade, tem todo um reconhecimento internacional, né? Outro caso muito interessante também que me mostraram, a Unimed, por exemplo, ela tinha uma dificuldade ou uma necessidade de fazer de maneira assertiva respostas às solicitações de exames. Isso levava de 2 a 3 dias, né? Porque tinha que o paciente, o cliente tinha que fazer a solicitação, alguém tinha que, na verdade, fazer a análise, tinha que deliberar, passar num comitê, não sei das quantas, esse é um processo longo, né? Lançou esse desafio, então, por meio de uma empresa também local, uma startup local, foi desenvolvido um sistema inteligente, uma inteligência artificial, que consegue dar essa resposta agora em 12 segundos. De maneira assertiva, 12 segundos. Ixi. Então são alguns casos assim que tem, que eu poderia assim, ficar mostrando vários. Onde eu quero chegar, Neto? Que isso não existia no Espírito Santo. Isso não existia no Espírito Santo. Eu não estou falando assim da visão oba-oba, ou marqueteira da inovação, que fazem muitas lives, muitos ambientes legais, eu chamo de muitos ambientes com sofás coloridos, sabe assim, né? Uhum. Eu estou falando de inovação de verdade, onde você tem uma necessidade do mercado, usa o conhecimento, gera um produto, um processo, o que for, e gera resultado. Meu conceito de inovação começa com IN, de investimento, em novas ações que geram resultado. Eu tenho um acrônimo lá do IN de inovação, né? Uhum. Faço a brincadeira com o nome inovação. Inovação significa investimento em novas ações que geram resultado. Que investimento de recurso? Não, da energia da empresa, do tempo das pessoas, do dinheiro também. Mas que tem que trazer resultado. A gente visa resultado. Resultado para quê? Para resolver um problema. Então, essa que eu chamo de inovação de verdade. Esse oba-oba de live, estará lá, isso movimenta, sabe? Isso é legal porque movimenta, isso cria, né, pertencimento, tarará, mas isso não resolve a situação. Então, voltando à sua pergunta originária, nós precisamos criar uma cultura da inovação nos nossos segmentos tradicionais. Como é que vai ser processamento de rocha no futuro? Como é que vai ser produção de vestuário, de roupas no futuro? Como é que vai ser a produção de alimentos no futuro? A gente tem que parar e pensar nisso. Porque senão nós vamos repetir a mesma ordem, né? Uhum. Ou seja, comprando tecnologia de alguém para atender o mercado, às necessidades. Agora, nós temos aqui mais de 4 milhões de pessoas no estado, né? Quem é que está discutindo inovação? Onde é que está acontecendo aí a conversa? Quem é que está falando sobre isso? Graças a Deus, muita gente. A gente brincava que antigamente as pessoas que discutiam inovação cabiam numa Kombi, né? Depois passou para um ônibus, depois passou para um avião. Agora a gente não consegue nem transportar essas pessoas. Tem muita gente, então? Muita gente, felizmente. De novo, esse jogo mudou de 2017 para cá,
com protagonismo da Findes, né, que propôs a MCI, que propôs o fundo, que criou um ambiente de inovação. Hoje, felizmente, nós temos vários ambientes de inovação, vários fundos privados vindo investir em inovação, uma participação significativa do governo do Estado. Então, nós começamos a ver prefeituras se mobilizarem, as universidades privadas se mobilizarem para isso, que antigamente era só UFES e IFES. Começa as universidades privadas, as faculdades privadas. Então, tem muita gente falando de inovação, né? Agora é o seguinte, eu tenho feito uma conta, e para mim o desafio maior agora não é o dinheiro, não é o ambiente, não é nada. Acho que são dois. É a cultura, nossa conversa agora, especialmente quem vai usar a inovação, que é o setor empresarial, mas especialmente formar gente. Isso para mim é o grande gargalo que nós temos hoje. Estimular os nossos jovens, os nossos alunos a serem empreendedores, a ter um pensamento inovador, a ter ousadia, a ter o conhecimento para poder inovar. Vou dar um exemplo para vocês. Na MCI a gente tem uma meta de até 2030 o Espírito Santo chegar em 1.000 startups. Esse número hoje fica entre 100 e 150. Tem hora que se fala em 120, 110, 150, né? Então até um número, né, entre 100 e 150 startups. Tem que crescer 10 vezes. 10 vezes. Então a gente precisa, na verdade, gerar, né, vamos fazer uma conta redonda aqui agora, mais 1.000 startups, a gente precisa, na verdade, fazer uma tentativa de 10 por 1. Ou seja, para cada startup exitosa, precisamos ter 10 tentativas. Então precisamos de 10.000 projetos. 10.000. 10.000 projetos com 4 pessoas dão 40.000 pessoas. Dividindo em 10 anos dá 4.000 pessoas por ano. Então nós temos que formar 4.000 pessoas por ano para atuar em inovação. Isso é muita gente. Então a gente precisa, na verdade, ter um envolvimento muito amplo, né? E a gente começa a ver agora uma coisa que a gente queria fazer e começa a acontecer, eu estou muito feliz com isso, é de ver inovação acontecendo no interior. E aí vamos reconhecer, graças aos vários campos que tem o IFES. Hoje são 25, né? É um número significativo de campos que, na verdade, tem, estimulando inovação, né? Alguns movimentos bem interessantes do Senai também, por exemplo, o Senai Colatina, juntamente com a prefeitura local, criou o Inova Lab, que é o Findes Lab lá em Colatina. E já começou a Prefeitura de Colatina criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso aí, que tem um craque lá, que é o Buffon. Buffon. Que conhece. Vai vir falar com a gente aqui. É um belo nome. Eu gosto demais de Buffon. Doidinho, mas é um cara espetacular, né, rapaz, nesse ponto. Agora, você falou nos IFES aí, né, que o número está um número bastante razoável, né? Cresceu muito aqui no estado, 25 unidades, não é pouca coisa, o estado é pequeno. Se a gente não levar essa discussão, né, que tem que sair da Grande Vitória. Aqui na Grande Vitória, né, até pelas características da região metropolitana, ela abarca aí 70%, né, da indústria estadual. Se a gente não levar essa discussão também para o interior, né, principalmente com IFES, mas não somente, aproveitar as prefeituras, como você falou, porque se a gente não levar, não irradiar essa ideia para o interior, que pode gerar também inovação tecnológica nas suas áreas de atuação principais, né? Por exemplo, a agropecuária, etc. Né? Aproveitar ali os arranjos produtivos locais e tal. Porque se você tem um aluno lá no IFES, no interior, se nós não levarmos essa ideia e conseguirmos regionalizar os investimentos, né? Levar os parques tecnológicos também para o interior, é mais fácil esse aluno melhor qualificado sair, né, da sua região e vir para a capital. Quer dizer, vai estimular o êxodo. E isso já está acontecendo em muitos lugares. Onde tem IFES, né, os alunos, né, que se destacam mais, aqueles mais aplicados ali, geralmente não vão ficar naquele município de interior. Eles estão saindo para vir para os grandes centros, né? É verdade. Talvez a gente vá viver, né, falo talvez porque é muito incerto que a gente possa ver de tendências, né? Talvez a gente vai viver um movimento desse reduzir. Porque nós já temos vários profissionais, eu tenho vários alunos assim, que trabalham daqui de Vitória, daqui do Espírito Santo, para empresas do mundo. Né? Trabalham para empresas na Europa, trabalham para empresas dos Estados Unidos. Né? Então isso começa a ter esse tipo de facilidade de contratações mundo afora, de profissionais mundo afora. Uhum. Nada impediria, na verdade, que a gente contratasse também profissionais mundo afora. Só que, na verdade, pagar em real é bem diferente do que pagar em dólar. Uhum. Né? Onde eu quero chegar com isso? Que nós podemos estimular as discussões de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico no interior, e devemos fazer isso,
né? Linhares tem estrutura para isso, Colatina tem estrutura para isso, Cachoeiro tem estrutura para isso, né? Outras cidades virão também em sequência, com certeza. E pode ser que esses profissionais, esses bem formados, bem estruturados, vão estar de lá trabalhando para essas empresas ou para empresas do mundo, sem ter uma necessidade desse êxodo, chamamos desse êxodo digital ou esse êxodo cultural. Então são tendências que podem, na verdade, acontecer. O que eu fico assim, muito feliz de ver é que essa discussão está chegando no interior. Então existe, por exemplo, um movimento de inovação em João Neiva. Então, para uma escola estadual lá, que tem um núcleo incubador que está discutindo inovação naquela região. Tem um movimento empresarial em Cachoeiro, que é o Itabira Valley, envolvendo vários atores lá, também criar ambiente de inovação lá. Colatina, com a ida do Buffon como secretário de Ciência e Tecnologia, juntamente com o Senai, criou esse Nova Lab, que é o Fins Lab lá de Colatina. Já está com vários desafios e das empresas locais, né? O Frisa lançando desafios locais, sabe, a empresa de Força e Luz Santa Maria lançando desafios locais, entre outros. A prefeitura lançando também desafios locais, estimulando que jovens ali possam estabelecer suas startups, criando os ambientes de inovação, ou no IFES, ou no Senai, mas gerando também inovação no interior. Isso é sensacional, isso é magnífico, né, de se comemorar muito. Uhum. E lembrando, Neto, né, essa realidade de intensiva e inovadora que nós já estamos vivendo não existia 4 anos atrás. Ela foi formada, né, muito recentemente. A gente passou um tempo, uma latência grande, sem ter grandes evoluções em relação à inovação, porque não se fazia as apostas necessárias, né? E eu acredito, na verdade, que a gente tem condição de mudar muito esse jogo. A gente falou nos bastidores sobre o Prodifor, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, como é que surgiu a ideia e como essa ideia se materializou e conseguiu, de certa forma, mudar a realidade da indústria capixaba. A gente estava conversando sobre a era da inovação, mas nós tivemos também uma era muito importante aqui, que esse ano está completando 25 anos, que é o Prodifor, que ele permitiu usar o poder de compra de grandes empresas locais para induzir o desenvolvimento na cadeia de fornecedores. Isso foi inédito, isso foi realmente algo assim sensacional, que trouxe um desenvolvimento enorme. E eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, de ter atuado lá desde a ideia, toda a construção do Prodifor, toda a colocação dele em prática, né? Então, toda grande empresa, as empresas do passado eram muito verticalizadas, as grandes empresas. Então, se você imaginar como é que era a Aracruz Celulose do passado, ela tinha a floresta, ela tinha a frota, ela tinha a equipe de corte, ela tinha os postos de gasolina, ela tinha, na verdade, a oficina mecânica, ela tinha tudo. Tinha que fazer tudo. Tudo. Né? Se você olha a Suzano hoje, nem a floresta tem mais, ou parte dela, né? A floresta, na verdade, parte delas está com terceiros, são terceiros que cortam, são empresas, né, que cortam, são empresas que transportam, são empresas que fornecem combustível, serviço de manutenção de veículo, etc. Né? Então, esse fenômeno de que uma grande empresa deixa de ser verticalizada e passa, na verdade, a concentrar no seu core, no seu negócio principal, a gente chama isso de desintegração vertical. Isso passou a acontecer aqui no Estado, né? Só que, na verdade, não acontecia porque não tinha em quem confiar. Então, uma grande empresa dessa, ela vai, na verdade, concentrar o negócio principal, mas em qual fornecedor que não existia? Aí o fornecedor que existia, os pequenos, ia investir, para que se não tinha um mercado? Então, era um jogo difícil, né? E nós entramos nessa história aí, na época eu estava como executivo da FINS, lá no IEL, no Instituto Evaldo Lodge, aí nós percebemos essa necessidade de desenvolver, de preparar os fornecedores para essas grandes empresas. E foi-se muito curioso, porque o insight disso aí veio numa reunião com a Vale. Na época, eu participava de algumas reuniões para que essas grandes empresas pudessem comprar dos fornecedores. E à época lá estimava-se que eles compravam 1 a 2% do seu volume total de empresas locais. Isso é nada. Isso era nada. Porque, lembra, eram muito verticalizadas. E aí me recordo assim, de uma reunião com a Vale, que tinha lá um empresário chamado Bernard Michel, da Citrasa, fabricava roletes para a Vale. Ele perguntou para o diretor da Vale se a Vale podia mandar os engenheiros lá na empresa dele, dizer o que ele estava fazendo errado para que ele pudesse fornecer adequadamente os roletes e com isso crescer. E a resposta do diretor da Vale foi não. E aí vem aquele insight. Por que não? Por que a gente não pode
né, o conhecimento de uma grande empresa induzir o desenvolvimento do seu fornecedor, se eles fazem parte da mesma cadeia produtiva. E aí essa ideia foi gestada dentro da Findes. O presidente da época, o Bassini, convidou as grandes empresas para poder participar. Eu apresentei essa ideia de criar um único e grande programa integrado para desenvolver a cadeia de suprimentos. Isso foi lá na primeira semana de 2017, 1997. Né? Isso tem um tempinho já. Né? E aí as empresas elas não eram muito isoladas. A Vale era a Vale, não integrava com outra, a CST, a Aracruz, não se integravam muito. E a proposta era fazer um programa integrado. Eles iam compartilhar, eles iam ser sócios dessa ação. E eles compravam de fornecedores de fora do Estado? De fora do Estado, porque alegavam que aqui não tinha competência. Tá? Então, com isso, a gente propôs uma ação de que o conhecimento dessas grandes empresas seriam levados de gestão, de organização para esses fornecedores. Eles seriam avaliados quanto a critérios bem claros estabelecidos, nós chamamos de requisitos, e em sendo, na verdade, aprovados, receberiam um certificado onde teria uma certa preferência nas negociações. Né? Isso era muito novo, isso era muito ousado à época lá. E a solução foi fazer uma cocriação, construir juntos. Então nós passamos, né, os primeiros 9 meses, foi uma gestação, né, de 97, criando esse programa. Ele foi lançado no final de 97 e os fornecedores indicados foram 22, eles tiveram 1 ano para ser desenvolvidos, receberem treinamentos, consultoria, orientações, passaram por auditorias dessas grandes empresas para serem aprovados ou não. Desses 22, 20 foram aprovados. O programa foi tido como um grande sucesso. Uma nova reunião de avaliação, lembra, tinha nos dado 1 ano, né? Uhum. Completou 1 ano. Uma nova reunião de avaliação para essas grandes empresas, eles definiram o Prodifor como um programa permanente. Então, grandes empresas se unindo de maneira comum, organizados pela Federação das Indústrias e suas instituições técnicas, né, para ter uma solução do problema muito complexo. Né? A Prodifor foi tendo êxito ano a ano, cada ano desenvolvendo mais 20, 30, 40, 50 fornecedores. Foi copiado pelo Brasil inteiro, diversos estados copiaram esse programa, nem todos tiveram condições de manter isso aí. E o Prodifor hoje está completando 25 anos, é uma ação permanente. Eu atuei da ideia, da organização, da estruturação. Por 20 anos eu fui coordenador do programa, então, o programa tem 25 anos. Eu não participo mais do programa, mas fico muito feliz de ver que ele está continuando e ampliando, porque tem não só avaliações na área de gestão, mas na área de meio ambiente, na área de saúde e segurança, na área financeira, fiscal e trabalhista, na área, né, de compliance, sabe? Tem várias avaliações para que você possa assegurar aquele fornecedor as condições para gerar confiança na grande empresa. O grande segredo do Prodifor chama-se, na verdade, competência-confiança. Levar competência para o fornecedor para gerar confiança na grande empresa. Se tem essa grande empresa, o negócio surge. Então, na verdade, o Prodifor completa 25 anos, já ajudou mais de 700 empresas de micro, pequeno, médio porte, que nasceram pequenininhas, hoje cresceram muito, entendeu, né? Isso é época que foi medido, 2008, a última vez foi avaliado. O Prodifor movimentava mais de 10 bilhões de reais por ano em compras. E lembra daquela história lá de 25 anos atrás, né, de 1, 2%? Uhum. Chegou a 60% do percentual de compras da grande empresa aqui no estado. Então isso é relevante, isso é significativo. São ações como essa, Neto, que mudam o jogo. Sem dúvida. Agora, Luciano, é o seguinte, a gente falou no início sobre a questão da industrialização tardia, né, do país. O Brasil, que era muito, né, eminentemente agrário. Quase todo mundo tem uma ideia de que o segredo do sucesso é a indústria, né? O pessoal imagina aquelas indústrias grandes, com aquelas grandes plantas, com muitos funcionários. Não é mais a realidade no mundo, né? Mas quando é que, segundo, né, a sua visão, quando é que a gente vai ter uma maquinaria nacional, uma fábrica, por exemplo, de tratores agrícolas, de telefones, de laptops, computadores? É possível sonhar com essa realidade para o Brasil? Ou a gente vai continuar sendo basicamente um exportador de commodities e um consumidor de produtos de alto valor agregado? Eu faço uma análise com os meus alunos, eu pergunto quanto custa uma tonelada de minério, né, uma commodity? 100, 120 dólares. Quanto custa uma tonelada de BMW?
né, de um carro de alto nível, de uma Mercedes. Quanto custa a tonelada disso? $10.000. Então, conceito de valor agregado. Nós exportamos produtos $100 e compramos, né? A loja uma forma muito lúdica de mostrar, o que chama agregação de valor. Mas enquanto nós compramos a tecnologia embarcada de alto valor agregado, onde o custo, o valor dele é muito maior pela unidade de peso de medida, né? Significa que tem tecnologia embarcada nessa história, significa que tem gente pensando no conhecimento para gerar esses novos produtos. Lembra que a gente não tem muito essa indústria enfatizada, investimos muito pouco do nosso PIB em ciência, tecnologia e inovação. Então é natural que a gente tenha dificuldade de gerar produtos inovadores e participar do mercado internacional. É só lembrar que o Brasil ele participa de menos de 2% do mercado internacional de manufaturados. Então, de tudo que o mundo consome, nós participamos de muito pouco. Muito pouco. A gente que mostra a nossa realidade de desigualdade, né? Exatamente. Então, a gente tem alguns problemas estruturais, é verdade. Você falou nenhum, a parte, na verdade, de legislação que dificulta, né, os negócios, uma visão tributária complicada, né? Mas eu reputo aí o baixo nível tecnológico nosso, o baixo nível de investimento em ciência e tecnologia como desmotivadores. Que tem despencado nos últimos anos, né? Sem dúvida, porque isso custa. Custa muito você manter pesquisadores, você manter pessoas pensando, gerando conhecimento para isso. Mas é mais caro não fazer, né? Opa, é só comparar os $100 com os $10.000. É isso? Essa diferença indo para alguém. A gente viu, por exemplo, vamos dar... Eu sou da política, né? Sou um advogado da política, sou curioso das formas de organização do Estado e acho que se você aplicar bem, né, na gestão pública, fizer o dever de casa, fazer o que tem que fazer, as coisas fluem e você colhe frutos. E acho que é imprescindível para desenvolver o país, né? Não é só de indústria que vive uma nação, né? É de indústria, mas também é de academia, é de setor público que trabalha. Mas a gente viu países... Então a gente fala muito da China, porque, né, do nosso campo político e tal, mas tirando a China, que está bombando, né? Tá pronta para daqui uns dias se transformar na potência hegemônica mundial. Está caminhando para isso. Mas, por exemplo, Singapura, Coreia do Sul, por exemplo, nós temos várias marcas hoje, né, de produtos que a gente consome muito, né, Samsung, Kia, para ficar só nesses dois exemplos aí. E a gente aqui no Brasil está naufragando a cada dia, enfraquecendo a nossa indústria e, como a gente falou no início, sendo um mercado fortemente consumidor e muito, muito cobiçado, né, pelas potências aí, principalmente os Estados Unidos e a China. Agora, para sair dessa realidade, você acha que a gente consegue transformar o Espírito Santo um dia num estado industrial dessa tecnologia e não somente para produzir para a indústria que compra, não para fazer produtos como o Prodfoto, né, e foi magistral nisso, deu muito resultado, sair de 1% para 60% é muita coisa. Mas a gente tem futuro, a gente consegue transformar o nosso estado num produtor de produtos tecnológicos. A gente investiu muito em shopping center, né? Enquanto Singapura investia em ciência e tecnologia, a Coreia também, o estado forte investindo, a gente viu permear o país aí com uma infinidade de shopping centers e tal, e a gente ficou para trás. Hoje nós temos o shopping para vender os produtos que não são nossos, né? A gente não produz. Eu vou dar um exemplo disso que você fala, de um exemplo nacional. O Brasil pode não ser um dos 3 maiores fabricantes de smartphone, de computador do mundo. Mas, curiosamente, é um dos 3 maiores fabricantes de aviões do mundo. E poucos países do mundo fazem aviões, né? Poucos países do mundo fazem aviões. Avião comercial, nesse caso, especificamente, né? Como é que isso surge? Não foi alguém que chegou assim, vou começar a fazer avião, né? Tem toda uma base de conhecimento em relação a isso que surge lá no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então surge na academia, surge a intervenção do governo apostando nisso, criando cérebros, né, que começam, na verdade, a experimentar. Tem toda uma indústria que foi estabelecida, né, e, na verdade, nós somos um grande player internacional na área de aviação comercial, de fabricantes de aviação comercial. Né? Trazendo para o Espírito Santo, o que a gente pode fazer? Eu vou dar um exemplo também onde o Espírito Santo também tem um domínio tecnológico e que pode virar negócio. O Espírito Santo é um dos
poucas, a Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, uma das poucas universidades do mundo que tem um carro autônomo, um carro que anda sozinho. Né? E que dessa tecnologia que começa lá nos laboratórios com o professor Alberto, de informática, né? Pensando em tecnologias, como é que o cérebro vai funcionar e gera coisas de visão, isso vai gerando uma série de spin-offs. Spin-offs são empresas derivadas desse conhecimento. Um exemplo disso é a Mogai, uma startup capixaba que acaba de ganhar mais um prêmio das dezenas de prêmios que tem, usando visão, originária dessa tecnologia. A tecnologia da Mogai vira uma outra startup que foi considerada anos atrás a melhor startup da América Latina, que é o Olho do Dono. Com uma fotografia, você dá o peso do boi. Um boi andando, correndo, você tira uma foto, dá o peso dele de maneira mais precisa do que a balança. Então, olha que coisa interessante. Né? E o que é curioso é que essa tecnologia da informação começa também a virar outras startups. A Lume Robotics está fazendo, na verdade, caminhões autônomos, veículos particulares autônomos. Né? E também essa tecnologia foi aplicada em um avião da Embraer, para que ele pudesse ser autônomo no seu taxiamento, e foi feito de maneira exitosa. Né? Então a pergunta é, por que a gente não consegue fazer uma fábrica autônoma? Essa é a pergunta que eu me faço agora e o projeto que eu estou envolvido nisso. Então nós estamos envolvendo alguns atores importantes, como os... E como é que seria essa fábrica autônoma? Essa fábrica autônoma é uma fábrica que ela tem condição de operar em níveis de autonomia. A esse nível, nas minhas pesquisas, no meu pós-doutorado e no livro que eu lancei sobre Indústria 4.0, a gente estabelece 5 níveis de autonomia. Né? Então, o nível 0, né, é o nível totalmente humano, onde você tem todas as operações de uma fábrica humana. O que é uma fábrica? Ela recebe matéria-prima, tem os seus processos de transformação dessa matéria-prima, forma componentes, esses componentes são montados, são embalados e depois tem a logística de chegar ao mercado. Qualquer fábrica é mais ou menos isso, de maneira muito geral. É lógico que se você for tratar de produtos específicos, vai mudando um pouquinho, tá certo? Então, mas aí você coloca o primeiro nível, por exemplo, que é a medição disso aqui, o controle, se a máquina está ligada ou não, quanto que produziu. Em vez de ter um humano medindo, que mede mal e mede com erro, eu faço sempre essa experiência com os meus alunos. Eu boto dentro de fábrica, acompanha. Ah, professor, está cheio de erro, lógico, é humano. Somos humanos, nós erramos na medida, erramos na sequência. A máquina programada não vai errar. Se ela manda fazer a medição, ela vai continuar fazendo a medição. Então, o primeiro nível, na verdade, chama de controle inteligente. A medição permite indicadores, saber se o que está sendo feito adequadamente. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível, nós chamamos, tá bom, você mede para quê? Para tomar decisão, para ter atuação inteligente, que significa você ter automação. Então, se você mede, por exemplo, que a velocidade está baixa, você manda para a máquina aumenta a velocidade. Então, ela tem um atuador que vai aumentar a velocidade dela. Esse é o segundo nível. Né? O terceiro nível, nós chamamos, na verdade, de integração, né? ou a operação inteligente. Significa, toda fábrica tem um PCP, tem uma decisão de produção, de uso da capacidade. Aí isso normalmente é transformado em ordens de produção, que são impressas, aí o humano pega aquilo e vai operar a máquina. Como é que transforma essa decisão de maneira automatizada até chegar na máquina para que ela possa operar aquilo? Nós chamamos isso de integração vertical. São criadas camadas de software que permite essa integração. Esse é o terceiro nível. O quarto nível é que esse pedido veio do mercado. Então, o cliente interagindo, na verdade, com a empresa, que passa a transformar os vários clientes, os vários pedidos na organização das ordens. E você tem necessidades de suprimentos de materiais que vêm também dos seus fornecedores. Então, nós chamamos agora de integração horizontal. Esse é o quarto nível. Por fim, todo esse, nós chamamos de sistema cyberfísico, que são os software e os dados integrando com produto e máquinas, então, é real e virtual ao mesmo tempo. Isso passa a ser dotado por sistemas inteligentes, onde toma decisões sozinhas. Né? Toma decisões sozinhas dentro de condições programáticas, ou seja, dentro de análise de dados e tomada de decisão. Então você vê que nós temos seis níveis, o 0 é totalmente humano, e à medida que você vai trazendo tecnologia, você vai trazendo alguma capacidade de autonomia para essa fábrica. O que a gente pode fazer, na verdade, dessa fábrica autônoma, ter os processos produtivos tradicionais com tecnologia embarcada, mostrando esses graus de autonomia. Quem vai aderir qual nível de autonomia? Vai depender muito do objetivo daquela fábrica, da condição financeira dela e do negócio.
Então, algumas fábricas são mais fáceis de poder ser, você pode avançar por 3, 4, até os 5. Outras fábricas um pouco mais complicado, fica no 1, 2 que funciona. Então, o que é bacana desse projeto, a gente fazer essa fábrica autônoma, é poder demonstrar para o empresário que essas tecnologias são possíveis, elas trazem benefícios, porque você aumenta a produtividade da fábrica, reduz o erro e alivia o ser humano de trabalhos enfadonhos. Quem, na verdade, vai querer ficar lá medindo toda hora? O ser humano tem uma capacidade criativa muito grande para poder ficar fazendo um trabalho repetitivo, enfadonhos e de risco. Então a gente passa a trazer essas operações, essas atividades de risco, enfadonhas e repetitivas, para as máquinas, para a tecnologia. Então isso sobra, na verdade, condições para os humanos serem criativos, serem inovadores, serem desenvolvedores e não repetidores. Então a gente deixa de ter robôs humanos e passa a ter tecnologia embarcada. Com isso a nossa fábrica é mais assertiva, ela custa menos e permite com que, na verdade, a gente seja mais competitivo. Então, esse jogo, para mim, é um jogo novo. O novo que o mundo está descobrindo, que nós chamamos de indústria 4.0. É uma quarta geração da industrialização que permite criar sistemas autônomos ou fábricas inteligentes por meio dos sistemas cyberfísicos, onde você integra dados e software com produtos e máquinas. Essas coisas têm níveis de autonomia ou de inteligência que nós chamamos, né? Esquece essa história de robôs humanoides que ficam substituindo os humanos. Esquece isso, é Hollywood, né? Nós estamos falando de tecnologias embarcadas que vão sendo agregadas nos equipamentos para substituir essas operações enfadonhas de custo e de risco, né? Isso traz autonomia para a fábrica, né? Então, penso que se nós temos condição de desenvolver essas tecnologias, porque fizemos um carro autônomo, fizemos um avião autônomo, temos um avião, na verdade, como a Embraer, competência existe. O que a gente precisa, na verdade, é ter a ousadia de querer fazer isso. Por que não podemos fazer isso? São pouquíssimas as fábricas do mundo que têm esse tipo de tecnologia. Sempre com soluções muito caras e muito complexas. Nossa ideia é fazer com soluções mais baratas, mais em conta e mais simples. Então esse é o nosso desafio agora. Você acha que na minha visão, né, claro, a gente tem um alto grau de despolitização da população, né? Eu acho que isso é premeditado. As pessoas foram afastadas da política para poder interferir menos, né? E aí quem dá as cartas geralmente são as mesmas pessoas, né? Assim, resumindo, quando as pessoas mais endinheiradas da sociedade conseguiram derrubar as dinastias, né, reis, impérios e tal, a burguesia, né? Eles conseguiram fazer com que a representação política fosse a representação deles, né? Na grande maioria é assim. Então você vê isso nos parlamentos. E há uma difusão da ideia de que a política é uma coisa atrasada, né? Todo mundo é igual. Isso afasta as pessoas, né? O filho de quem tem grana fala eventualmente um amigo mais pobre que não gosta de política, quando na verdade ele gosta e se interessa muito, né? E tem a representação política ali. Então houve um distanciamento da população. E aqui tem essa ideia de que o Estado tem que ser, para mim é uma grande utopia, né? Que o Estado tem que ser mínimo, né? E que quem resolve é a iniciativa privada. Na nossa conversa aqui a gente percebeu que se nós não tivermos um Estado forte, né? Proativo, e que invista em ciência, tecnologia, pesquisa, fortaleça, né, a academia, sem essa mão forte do Estado, a iniciativa privada também não consegue progredir. Você não percebe que tem uma dificuldade da gente convencer até mesmo o industrial, né, o capitalista, não só quem é dono dos meios de produção, mas também o comerciante, né, o varejista e tal, de que sem essa união de Estado forte, eficiente, com a iniciativa privada, nós não vamos conseguir alavancar esse país. Não tem essa dificuldade? Tem. Essa dificuldade eu vou extrapolar um pouquinho, que o empresariado que ele quer, na verdade, comprar tecnologias prontas, mas esquece que não tem uma fábrica de tecnologias, ela precisa ser desenvolvidas, testadas, tem risco, e que a tecnologia tem origem na ciência. A ciência é o estudo dos fenômenos da natureza, né? Porque a gente possa, na verdade, transformar isso em meios de produção de produtos e tudo mais, que é a tecnologia, até que chega no mercado, né? Então as pessoas, não, eu gosto da pesquisa aplicada, né? Como se fizesse só aplicação nas soluções do mercado. Ótimo, precisa. Mas sem a ciência, nada acontece. Só que ela é custosa. Então vou dar um exemplo assim. Certa vez eu vi uma entrevista
um jornalista entrevistando um cientista, onde ele tinha falado que havia descoberto as ondas gravitacionais. Aí o entrevistador, de maneira muito pragmática, pergunta, mas elas servem para quê essas ondas gravitacionais? O cientista falou assim, não sei. Vai vender para quem? Não sei, descobrimos agora. Mas de que vale pesquisar uma coisa que não sabe para que serve? Foi o seguinte, olha, quando as ondas eletromagnéticas foram descobertas, ninguém sabia para que servia. Hoje, o seu trabalho de jornalista é impossível sem essas ondas eletromagnéticas. Então, sem as ondas eletromagnéticas, esse podcast não existiria. Sem dúvida. Por exemplo, né? Que é uma coisa dominada por nós. Seguramente as ondas gravitacionais vão ser dominadas no futuro. Mas sem o estudo, sem a base, sem bancar isso, não vai acontecer a tecnologia que não vai chegar na inovação. É uma sequência, ciência, tecnologia e inovação. Nós somos muito imediatistas, a gente gosta de ver já das soluções prontas, né, como se não tivesse esforço, como se fosse ali buscar e está pronto, soluções plug and play. Né? Só que, por exemplo, eu estou há mais de um ano falando nesse projeto da fábrica autônoma, convencendo os parceiros a poder entrarem. Aí eu tinha uma solução que dá para mim, mas era melhor a gente comprar uma coisa pronta. Tá bom, se a gente comprar uma coisa pronta, nós vamos comprar uma tecnologia proprietária, quer dizer, alguém desenvolveu uma solução fechada, que não permite a gente a pesquisa. Sabe, aí buscar o novo. É mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Você está comprando uma tecnologia, pagando royalties para alguém para uma solução pronta e acabada. Então, você está sendo um consumidor de tecnologia e não um desenvolvedor de tecnologia. É que eu vejo esses muitos jovens, né? Não, quando eu vejo às vezes muitas ações públicas, né? Vamos, né, democratizar o uso da tecnologia da informação. Então nós estamos falando para as pessoas terem acesso a equipamentos, né, a rede de telefonia, de internet. Para quê? Para jogar, para usar o joguinho. Uhum. Para quê? São consumidores de tecnologia. Eu vejo poucas vezes ações, até de governo, que incentivam os jovens a desenvolverem tecnologias. Porque dá mais trabalho. Então você vê assim, a nossa cultura é pouco desenvolvimentista, né? Parece que é um projeto de país, né? Pouco desenvolvimentista. Nós temos, na verdade, uma história muito mais recente do que os europeus, né, do que os orientais. Mesmo assim, a gente adora copiar de fora, adora dizer que a tecnologia nossa é ruim. A nossa é ruim. E parece que é mais confortável o seguinte, compramos a tecnologia, deu errado. Pô, mas também era da Alemanha. Compramos a tecnologia do Brasil, também se foi comprado do Brasil, sabe? Então existe essa visão pejorativa. Então, só que se nós não tivermos essa coragem de ser desenvolvimentista, a gente não muda esse jogo. Eu não vejo condição de continuar trabalhando com commodities, a gente tem, na verdade, grande desenvolvimento econômico no nosso país. Pode ser uma visão muito simplista minha, mas eu não vejo, porque eu estou vendo esse jogo posto há 30 anos. Trouxe melhoria? Trouxe. Né? Mas transformação? Não vejo. Vejo que nós temos que fazer as apostas. E sabe uma coisa curiosa? Você fez uma pergunta bem assim, bacana a gente poder trabalhar. Dá para a gente desenvolver hardware, né? Ou seja, equipamentos? Talvez um pouco difícil. E software? Não, software dá. Software tem tido mais facilidade, software, né? Dá, porque o software, na verdade, além de ser menos exigente... O Estado ainda não consegue também tarifar, é verdade, né, como o hardware. Né? Então, software a gente consegue. Toda essa história, por exemplo, da fábrica autônoma que eu contei para vocês, eu participava de alguns fóruns nacionais para discutir a indústria 4.0. Eu meio que desisti disso porque eu vi que esses fóruns nacionais eram para induzir o governo a aprovar crédito barato para a indústria nacional comprar tecnologia de fora. Eu, como sou desenvolvimentista, não quero fazer parte desse jogo. Eu quero, na verdade, que a gente tenha coragem de bancar o desenvolvimento aqui no nosso país. E falava o seguinte, tá bom, você não precisa desenvolver o sensor. O sensor podemos comprar do chinês, não tem problema nenhum. Você não precisa comprar o sistema de transmissão de ondas, né? Pode comprar do americano, não tem problema nenhum. Agora, o que integra esses softwares? O que faz um sensor conversar com a onda, que vai conversar com o equipamento, com o software de decisão? Isso não está pronto. Isso a gente pode entrar, a gente pode ser player nessa história. Mas para comprar é muito caro, Luciano. Eu tenho um amigo aqui em Vitória que tem uma indústria uma empresa de tecnologia, ele faz hardware, né? E ele fala que os equipamentos que ele tem de comprar, que são, né, chip, etc., eles vêm de fora, lógico, e são, assim, você paga 100% de imposto. Pela taxação, né? E ele compete com uma empresa da Alemanha, por exemplo, que bota o produto dela aqui muito mais barato do que ele consegue produzir
comprando esses equipamentos. Não sei se você conhece, claro que deve conhecer, lá no Rio Grande do Sul tem a Ceitec, né? Que é uma indústria uma estatal de processadores, né? Que o Brasil está aniquilando, está desnaturalizando. Você sabe para mim qual é o erro, Neto? Assim, você falou das nossas taxações, dos nossos impostos. Para mim, o maior erro é taxar o investimento. Não o investimento financeiro. Isso tem que ser taxado mesmo, né? No Brasil é o contrário. Rentista, né? No Brasil é mais barato você viver de investimento de renda do que de produção. Então, imagina que essa empresa desse seu amigo, eu também conheço algumas pessoas que têm que desenvolver um equipamento, é um hardware, tem componentes importados, quer dizer, ele não é consumo disso, ele está usando isso para poder gerar um benefício para a sociedade, né? Então, deveria ser zero isso aí. Zero de imposto. Não tem sentido o Estado taxar isso aí. Estamos protegendo a indústria nacional. Olha, nós já vimos esse filme de proteção, não dá nada certo. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, você estimula o atrasado. Eu me lembro quando o Gurgel, eu estou com 46 anos, o Gurgel né, tinha aquela ideia de fazer o veículo nacional. Chegou a fazer, né? Fez. E a gente, o brasileiro, malhava, como se fosse uma coisa negativa. Não dava bola. Pejorativa. Agora a gente acha lindo o Tesla. Né? E se a gente pegar agora esses grandes carros, né, esses bonitões que estão chegando por aí, se a gente comparar quando do nascimento da indústria deles, eles eram muito parecidos com o Gurgel. Verdade. Então, porque a gente, de novo, essa visão imediatista, não olha o longo prazo, não faz as apostas. Se nós tivéssemos feito a aposta do Gurgel, o Gurgel, na verdade, seria um grande player internacional, seria o Embraer do mundo. A gente estaria exportando veículos hoje em vez de estar comprando. E não comprando o Tesla. Achando lindo. Achando maravilhoso. Eu tenho colocado essa discussão na FINDES, onde eu tenho muita atuação, e alguns empresários, a gente bate palma, né, quando compra uma tecnologia de fora, né, o bate palma reconhecendo de fora. Mas quando é interno, a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos talentos ou que nós somos bons. Sabe, né? Então, assim, muitas vezes... É a velha e famosa síndrome de vira-lata, né? De vira-lata, isso mesmo. Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Então, acho que nós temos, na verdade, romper, sabe, esse pensamento, ser mais ousados, fazer as apostas, sabe, né? E para mim, estimular essa molecada, eu falo molecada assim com muito carinho que eu tenho por eles, né? Essa meninada que vem com as ideias, te fazem pensar por quê, e por que não, e se eu fizer assim, se eu fizer assado, não estão presos em modelos, entendeu, né? Eu vejo um talento muito grande neles. Agora, e não tem alternativa a não ser, na verdade, esse investimento ser governamental. E não tem nada de errado nisso. Porque você quer ver, outro dia eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso. O dinheiro que a gente gasta na formação de pessoas, né, ele não é perdido, essas pessoas são melhores. Então, digamos o seguinte, que a gente massifica essa ideia de trabalhar com jovens orientados por professores em conexão com o setor produtivo. E aí faz vários times, centenas, né, deles, assim, e dá bolsa para esses meninos. Eles passam um ano, né, como bolsistas, trabalhando numa solução de problema, e que no final 80% vai dar errado. Então, digamos que a gente estimule 1.000 por ano, nas várias faculdades, universidades, 1.000 por ano, e 800 vai dar errado. Só 200 vão dar certo. Aí desses 200, você pode se dividir em 3 partes. Um vão ser solução de problemas, o cara fazia errado, passou a fazer certo, melhorou um pouco. Outro vai ser absorção de tecnologia, ele não conhecia, trouxe a tecnologia, melhorou, e o outro vai ser inovação. Essa inovação assim vai ser, na verdade, os 10% dos 200, vai ser uns 20. Poxa, mais 1.000, só 20 inovações, e 800 perdemos, não. Esses 800 que nós perdemos, não foi perdido. Nós tivemos jovens melhores, jovens que aprenderam a como lidar com solução de problema, a como fazer o desenvolvimento tecnológico, aprenderam com o erro, o que não fazer na próxima, eles vão ser muito melhores. Então, se eles não forem donos de startups ou desenvolvedores, eles vão ser, na verdade, atuantes em empresas muito melhores do que, na verdade, seriam. Então, quando eu falo em massificar isso... Na China tem 2 milhões de técnicos, né, que ficam ali fazendo a engenharia social para produzir empregos. Eles só fazem isso da vida, quer dizer, 24 horas pensando em como produzir empregos. A média de 14, 15 milhões de empregos ano. Aqui no Espírito Santo, nós temos várias iniciativas, né? Algumas públicas, algumas privadas. A academia funciona, IFES, UFES, as faculdades também particulares, como você falou.
Não dá para a gente pensar numa estrutura desse tipo e pensar principalmente os melhores alunos, né, aqueles que mais se destacam na academia, contar com a colaboração da iniciativa privada e do governo e também entrar nesse jogo de botar as pessoas que são boas, que estão às vezes sendo desperdiçadas por aí, para pensar o desenvolvimento, para produzir soluções, inclusive também na iniciativa pública, né? Porque tem muita inovação, a gente acha que a inovação é só na privada, não, está na pública também. Muito também. Mas não tem muita porque não tem esse tipo de pensamento. É. Não seria possível criar um programa? Eu fico pensando, aqui nós temos o Instituto João de Santos Neves, né? Que é um instituto, né, histórico, e eu acho que apesar dele fazer um brilhante trabalho, ele é muito subvalorizado, ele é muito menosprezado. Talvez ele pudesse capitanear essa mentalidade que eu creio que tem que ser, que é uma coisa que é inovadora, mas que tem que ser mais presente no nosso meio, de botar profissionais técnicos, estudantes, industriais e todo tipo para a gente colocar o Estado para crescer, pensar o desenvolvimento. Porque se a gente ficar esperando as coisas acontecerem por osmose, né, lentamente, sem um aperto, sem você provocar, nós vamos continuar sendo, ou tendo uma indústria que, apesar de forte, ela se preparou para a construção civil, para fornecer para as próprias indústrias aqui, né, que antes compravam muito mais fora, estão comprando mais aqui, do que propriamente a gente conseguir fazer uma indústria de ponta, porque acho que, assim, pelo menos esse é o meu desejo, né? Ver o Brasil se desenvolver através de indústria de ponta. E como nós estamos no Espírito Santo, que seja a partir do nosso estado, né, Lu? Eu penso como você, mas de novo falta ousadia. Vou repetir a frase, né? Não é melhorando a lamparina que nós vamos chegar na lâmpada elétrica. Então, se a gente ficar, na verdade, melhorando o que nós temos atual, vai ter desenvolvimento, sim, mas incremental. Então, vai crescer o quê? 1, 2% ao ano? Se crescer? Agora, como é que a gente faz para crescer 10, 15, 20? É possível isso? É possível, mas tem que fazer o novo. O novo é uma nova indústria, um novo equipamento, é a inovação. O novo é fazer o novo. E de novo aí vem a ousadia. Penso que se o governo, assim, trouxer uma visão bem ousada e criar esses desafios, tanto para a máquina, como se a máquina é melhor, como também para o Estado, como ser o Estado melhor. O Estado, o governo estadual, ele tem esses instrumentos. Você falou, o Instituto Jones é um deles. Uhum. Então, perguntar como é que a gente pode fazer um Estado melhor? Lança os desafios, remunera, premia esses desafios, as pessoas pensarem. É uma espécie de concurso, né? E isso é lícito, isso é bonito, porque você mexe. Você quer ver uma coisa curiosa? Todas as faculdades, todos os cursos, o aluno, para poder terminar, ele tem que fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso. A grande maioria, esmagadora maioria dos TCCs são compêndios literários. O aluno pegou 5 ou 10 referências, fez um resumão, escreveu alguma coisa, lançou, defendeu numa banca, passou com 7, né, e está legal. Serve para quê isso? Nada. E se nós premiássemos os TCCs? Se nós, na verdade, fizéssemos um trabalho e premiar os TCCs, que essa energia desses jovens, orientado por professores, pudesse ser para coisas úteis, pudesse ser proposição de solução para coisas úteis. Nós fizemos isso na Action. Anos atrás, nós criamos um prêmio de TCC no setor de tecnologia da informação. Participaram conosco jovens, TCCs, foram mais de 30, acho que foram 32 TCCs que concorreram. Houve os critérios de seleção, foram classificados 10, os 10 apresentaram numa banca, a banca múltipla, pessoas dedicadas à ciência, tecnologia, governo, setor produtivo, taraná, e a pontuação. E os 3 primeiros foram, na verdade, premiados. Premiado com laptop, com smartphone, e quais eram os critérios de avaliação? Na verdade, eram vários, né? Qual o impacto do mercado, né? Qual o esforço necessário, então vários critérios assim. Tinha que ter utilidade, Utilidade, né? Qual o impacto, que resultados gerou para o mercado, que solução de problema tratou, sabe, né? Então vou dar, por exemplo, alguns casos muito legais assim. O que me chamou a atenção muito foi o segundo lugar. A gente nunca tem um olhar para o segundo, é sempre olhar para o primeiro, né? O segundo lugar foi o que me chamou muita atenção. Um garoto da Multivix de Cachoeiro, ele fez um software, um software de inteligência artificial, que reconhecia as fotos de rochas ornamentais,
em 99,6% das chances. Então, Preciso, você dava uma foto, ele reconhecia que granito era aquele. Olha que utilidade isso tem, pô. Em vez de você ficar com o humano decidindo se esse branco é X ou branco é Y, se esse verde é isso, na verdade você tem, quando tira uma foto no laptop e dá esse negócio para você. Vai desempregar o geólogo, né? Olha, os geólogos vão ter que se esforçar mais para ficar imaginando o que é, né? Entendeu? Então, o que eu estou dizendo assim? Que a gente tem mecanismos para isso. Agora, se todos os nossos TCCs, vamos passar de maneira utópica aqui agora, se todos os nossos TCCs fossem voltados para a utilidade da sociedade, só isso para mim já daria uma transformação significativa. Sem dúvida, deslancharia. Mas dentre as ideias que a gente tem que desenvolver para a inovação, também está a inovação da própria estrutura da educação brasileira, né? Que aí entra o que você falou. Os critérios de avaliação são muito arcaicos ainda tem muita decoreba. É verdade. Né? Eu recentemente assumi a presidência do Conselho de Educação lá na FINDES, onde a gente passa a discutir a educação para a sociedade, né, mas também a educação que interessa para a indústria, né, que a FINDES faz muita educação básica do SESI, educação profissionalizante do SENAI e educação executiva por parte do IEL. E chegamos assim numa discussão com alguns nomes assim em nível nacional, entre as várias, a problemática isso não é simples, não é complexo. Isso é complexo. Mas tem 3 eixos que podem, na verdade, ajudar a mudar essa realidade. O primeiro eixo é do professor. Nós temos professores do século XX querendo ensinar para alunos do século XXI. Alunos mais antenados, alunos mais informados, alunos que usam a tecnologia com maestria. Alunos estão mais interessados no TikTok, na verdade, do que na aula chata. É difícil, né? Prender a atenção do aluno hoje também. O segundo é o método. Bom, se a aula é chata, porque na verdade o professor fica dissertando para aquele aluno e não está interessado nisso. Ele fica, na verdade, lá falando, e o aluno com a cara está olhando para lá. Então, esse método não funciona. Eu não dou aula mais dissertativas. Todas as minhas aulas são baseadas em problema e projeto. Eu chamo de PBL. Project ou Problem Based Learning, né? Chamado assim. E quando nós chamamos também de sala de aula inversa, ou seja, o aluno tem acesso à informação. A questão é como é que ele aplica isso. Então, ele pode ler um livro, ele pode ler um artigo, mas como é que aplica? Aí ele vai para o desafio, para o projeto. Né? Aí entra no segundo ponto, que é o método. Como, né, fazer essa aula ser mais interessante, como trabalhar. E, por fim, é inexorável a gente trabalhar com a tecnologia. Não tem como a gente, na verdade, ficar dando aula em lousa, sabe? Então, como é que usa a tecnologia? Agora, só para a gente por meio de lives? Não é por meio de lives, é outra forma. Então, esse tripé, professor, método e tecnologia, pode trazer um novo tipo de educação mais ampla, bem democrática, ou seja, bem intensiva, bem inclusiva, porque pode chegar no interior, pode chegar em qualquer lugar do mundo, entendeu, né? Atrativa, né? E transformadora. Então aí acho que na verdade a gente muda o jogo também. Porque o nível de evasão que nós temos hoje do jovem é muito alto. O desinteresse que o jovem tem no ensino médio é terrível. É porque é como se fosse o ensino básico repetindo as mesmas matérias, sabe assim? Não, cara. O ensino médio tem que ser aplicativo, ele tem que ser profissionalizante. Né? Ele tem que ser, na verdade, atrativo para o jovem. O jovem tem que sair de lá com a profissão. Sem dúvida. Tem que sair de lá com a ocupação. Então, na verdade, o gargalo nosso está no ensino médio. E eu dou aula, por exemplo, na graduação, na pós-graduação, lá na ponta. Então você pega ou alunos brilhantes que por si conseguiram se desenvolver, ou na verdade alunos com grande dificuldade. Então, só que na ponta, para você poder corrigir na ponta é complicado. Mas se a gente trabalhar uma boa educação básica, um bom ensino médio, vai chegar lá pessoas muito mais bem preparadas. Sem dúvida. Professor Luciano Reiser, o papo aqui vai até, né, não tem fim, é um assunto que instiga a gente, estimula, né? E é imprescindível para o nosso desenvolvimento. Então, quero te agradecer, antes de te passar a palavra para as considerações finais, dizer que nós estamos abertos aqui para esse tipo de diálogo. É um diálogo convergente, né? A gente busca sempre o caminho do equilíbrio, né? Para a gente conseguir pensar as ideias, são variadas, ninguém tem uma verdade única e nem é bom que tenha, né? Mas o nosso propósito aqui é discutir a realidade do Espírito Santo, conversar com as pessoas, né, de todos os setores, para a gente conseguir, nessa convergência, fazer a elaboração das soluções que o nosso Estado tanto precisa. Então,
Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Espero que a gente possa ter outras conversas, né, sobre esse e outros assuntos, né? O convite já fica feito. Então eu passo para você agora a palavra para as considerações finais. Olha, então eu fico muito feliz nesse momento, a gente poder discutir ideias, e são ideias assim que a gente quer construir o nosso Estado, o Estado do Espírito Santo de sucesso, né? Eu tenho na minha carreira assim, uma formação acadêmica muito sólida, né? E também uma visão empresarial também dos negócios que eu tive. E muitas vezes perguntam, mas por que você não está em outros centros, né? Não, porque eu quero estar aqui. Eu vivo aqui, eu amo esse estado, essa cidade. Eu quero estar aqui e contribuir no que eu puder. Então, tive assim, uma atuação muito histórica na Findes. Na Findes eu fui funcionário, eu fui executivo, eu fui diretor, eu fui vice-presidente. Também na universidade, eu sou professor desde os 25 anos de idade na universidade, ajudando na formação de pessoas. E assim, e onde eu pude, nas várias ações, Prodifor, Findes Lab, o movimento pela qualidade aqui, as várias certificações, na Action, sabe? Onde eu pude atuar, a ideia era sempre somar para construir algo melhor. Eu penso assim, em 3 vertentes, né? A primeira vertente é que a gente precisa de ousadia, né? Fazendo o mesmo que a gente vai ter resultado diferente. Então, a gente precisa, na verdade, de ousadia, né? Ousadia de poder se arriscar. Isso é uma coisa muito importante. A outra que eu penso é de criar proximidade entre as nossas organizações. A academia tem que estar próximo do setor produtivo. Não mais é só proximidade física, é da interação, agir conjunto. Né? O governo, né, junto, na verdade, com a academia, com o setor produtivo, com as instituições, nós temos que estar próximos em relação a esse ponto. Superar aquela história do herói, né? A visão da bala de prata, sabe? Uma instituição sozinha, que tem uma ideia maravilhosa, uma atuação sensacional e resolveu o problema que não vai resolver. Então, se nós nos unirmos e tivermos, na verdade, essa visão mais unificada, mais alinhada e ter essa ousadia, eu acho que essa energia toda vai dar resultado, né? E, por fim, o último é formar gente. O nosso gargalo hoje, né? Nosso desafio é formar gente, em especial os jovens. Em especial atrair essa molecada, que eu chamo assim de uma forma muito carinhosa, para que possam pensar na utilidade, para que possa, na verdade, usar sua energia, sua dedicação a fazer o bem, sabe, atuar em todo esse movimento. Hoje, um jovem ele é muito cooptado por outras coisas, né? Primeiro, por fazer nada, está tudo feito, né? Depois, na verdade, pelas coisas mais questionáveis, uso de droga, né? Abandono dos estudos, entendeu, né? Essas coisas mais mundanas, mais da vida fácil, entendeu, né? Então, como é que você atrai o jovem para ele ser útil para a sociedade, para ele fazer parte da sociedade, para ele contribuir com a sociedade, para ele se sentir útil, para ele poder fazer realmente a diferença? Então, para mim, a grande dificuldade está isso, né? Então, com ousadia, com integração, informação de pessoas, eu acredito que a gente muda esse quadro e nós vamos ser muito felizes em relação a esse ponto. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O Trabalho e Confia fica por aqui. Até breve.